Olá, caros estudantes. Então, estamos rumando, para o encerramento do nosso módulo de contabilidade introdutória. Nessa disciplina, a gente está aí começando, efetivamente a entrar na parte onde a gente trabalha com a parte prática da contabilidade, não é mesmo? Então, nós viemos lá da parte teórica, da teoria da contabilidade, onde nós vimos várias questões que são importantes teoricamente para que a gente possa realizar a nossa parte prática, com conhecimento. Muito bem, Nessa parte da contabilidade introdutória, nós vimos então a questão nós relembramos os princípios contábeis, que em que pese estarem revogados, a resolução 750 ter sido revogada, nós continuamos a utilizar dos conceitos deles, principalmente na questão das contabilizações por competência, que em que pese o princípio ter sido revogado, a prática da competência, ela está completamente em execução, Ou seja, independentemente de pagamentos ou recebimentos, nós precisamos contabilizar, A questão da entidade, ou seja, o nosso CPF está separado do CNPJ, são pessoas distintas, Físicas e jurídicas. Então, nós entramos também na questão das contas contábeis, Nós vimos que as contas contábeis, elas primeiramente são classificadas em dois grupos. Quais são esses grupos? As contas de resultado e as contas patrimoniais. Por que elas são separadas desta forma, Porque as contas de resultado, elas serão utilizadas para que a gente possa apurar se nós tivemos lucro ou prejuízo, Como o próprio nome diz, elas são contas que apuram o resultado. Elas vão fazer com que nós cheguemos no lucro ou no prejuízo. Então, essas contas chamadas de resultado, nesta classificação, são apenas as contas que vão ser utilizadas para apurar resultado. Ou seja, elas não irão aparecer no nosso balanço patrimonial. Diferente das contas patrimoniais. O que são as contas patrimoniais? Como o próprio nome diz, as contas patrimoniais são aquelas contas que demonstram o patrimônio da empresa. E o patrimônio das empresas são compostos por que contas? São compostas por contas de ativo, por contas de passivo e por contas de patrimônio líquido. Por que contas de ativo e contas de passivo? Porque o que nós temos, sejamos pessoas físicas ou empresas enquanto pessoas jurídicas, não é composto só pelo que nós temos, não é mesmo? É composto por aquilo que nós temos, menos aquilo que nós devemos. Então, o nosso patrimônio, ele é composto por tudo aquilo que a gente tem, descontado aquilo que a gente deve, E o nosso balanço patrimonial, que representa o nosso patrimônio, não é diferente disso, Então, ele é composto por aquilo que nós temos enquanto empresa, ok? Menos o que nós devemos. E o patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? O patrimônio líquido é o capital dos sócios, ou do sócio, ou dos acionistas. O valor que é colocado, que é investido na empresa para fazer ela começar.
e depois o resultado apurado vai também para o patrimônio líquido. Então, o patrimônio líquido é composto por aquilo que pertence aos sócios ou aos acionistas. Mas também são contas que compõem patrimônio, né? O ativo é patrimônio, o passivo é patrimônio e o patrimônio líquido também é patrimônio. Portanto, as contas que compõem, né, esses grupos, digamos assim, são contas patrimoniais, né? Essas contas também não vão aparecer lá para apurar resultado. Né? Por quê? Porque elas são contas patrimoniais. Elas compõem ativo, elas compõem passivo e elas compõem patrimônio líquido. Ok? Então, essa é a primeira divisão de contas que nós temos. Contas que são patrimoniais e contas de resultado. Tá bom? Depois nós temos uma outra classificação das contas. As contas, elas têm natureza. E elas podem ser de natureza devedora e elas podem ser de natureza credora. As contas de natureza devedora são aquelas que vão aparecer com saldo devedor. São aquelas que, quando nós debitamos, aumentamos o saldo da conta. E, quando creditamos, diminuímos. Então, né, as contas de ativo, de forma geral, né, as contas que compõem o ativo, as contas que são bens e direitos, via de regra, são contas de natureza devedora. São contas que, quando nós debitarmos, elas vão aumentar o seu valor. São as contas que nos geram direitos ou são os nossos bens. Então, essas contas, né, por natureza, são contas devedoras. Outro grupo que também é devedor são as despesas e os custos. Contudo, despesas e custos não têm natureza patrimonial, ok? Não são bens e não são direitos. São contas de resultado. Mas as contas de resultado também têm natureza devedora ou credora. Portanto, as contas de despesa e as contas de custo são de natureza devedora. E as contas de natureza credora? As contas de natureza credora são aquelas contas que, quando creditarmos, vão ter o seu saldo aumentado, né? Vai aumentar o seu saldo credor. E essas mesmas contas, quando debitadas, terão os seus saldos diminuídos. Via de regra, no balanço patrimonial, as contas que têm natureza credora são as contas de passivo e de patrimônio líquido. São as contas que são as nossas obrigações. Mas o patrimônio líquido é uma obrigação? É uma obrigação, né? Não exigível a princípio, porque é o que a empresa deve para o sócio, mas é uma obrigação, né? Caso essa empresa venha a não existir mais, a empresa deve aquele valor de patrimônio líquido para os sócios, né? Então, é uma obrigação. Então, via de regra, no balanço patrimonial, as contas de passivo e de patrimônio líquido são contas credoras. E as receitas, que são contas de resultado, também têm natureza credora. Então, quando a gente credita uma conta de receita, significa que está entrando receita, significa que eu estou aumentando o saldo dessa conta de receita. Né? Então, na classificação resultado,
despesa é de natureza devedora e receita é de natureza credora. Ok? Muito bem. Debitando, creditando, nós geramos relatórios, né? O primeiro relatório que a gente pode gerar com tudo isso é um relatório de conferência que nós chamamos de balancete de verificação. Né? O que é o balancete de verificação? Né? Antes de encerrar a conta, antes de fazer encerramento de exercício, eu posso tirar um relatório onde eu trago todas as contas contábeis que foram escrituradas, que receberam lançamentos, com os seus saldos, devedores ou credores. O que eu posso fazer com isso? Né? Eu posso ter uma prévia de lançamentos, eu posso fazer conferências, eu posso utilizar para a gestão do negócio. Né? Então, o balancete patrimonial, em que pese não ser um relatório onde já houve encerramento de conta, ele é bastante relevante para a gestão da empresa. Né? Então, as empresas utilizam bastante desse relatório e ele pode ser emitido a qualquer momento para conferência de saldo, né? Para conferência para ajudar no fluxo de caixa, para N atividades. Depois disso, nós também temos, né, os demonstrativos contábeis, que nós já tivemos uma introdução para que vocês possam conhecê-los. Né? Até já falei de um agora, que é o balanço patrimonial. O balanço patrimonial é um relatório exigido pela Lei das Sociedades Anônimas, né? Todas as empresas devem apresentar balanço patrimonial, exceto o microempreendedor individual, que está dispensado de todos os relatórios. O balanço patrimonial, ele é uma foto, ele é um retrato de um determinado momento da empresa. Né? E é obrigatório. Ele pode ser, dependendo da opção da empresa pela forma de tributação, ele pode ser trimestral, ele pode ser anual, né? Mas ele é um relatório obrigatório. Nós temos também a demonstração do resultado do exercício, que é a demonstração que apura o resultado, seja ele lucro ou seja ele prejuízo, né? Mas é apurado na DRE, independente de ser lucro ou prejuízo. Nós também temos a demonstração de fluxo de caixa, que é uma demonstração que veio com a lei, com a alteração da Lei das Sociedades Anônimas, né? Ele entrou na lista de relatórios, de demonstrações. E ele vai apresentar ali como é que se deu esse fluxo de recursos. A demonstração de lucro e prejuízos acumulados, que vai demonstrar como é que houve essa formação desse lucro ou desse prejuízo. E um relatório que é obrigatório apenas para sociedades anônimas de capital aberto, que é a DVA, demonstração de valor adicionado, que é uma demonstração que vai apresentar, que vai mostrar a distribuição do resultado. Como é que a empresa distribuiu entre empregados, para o governo, para os sócios, né? Ou para o sócio, ou para os acionistas, né? E ela é obrigatória para aquelas empresas de capital aberto, ou seja, né? Sociedade anônima que tem ações negociadas em bolsa de valores, né? Nós ainda não entramos efetivamente nesse assunto, nós ainda não construímos nenhuma dessas demonstrações, porque não é o foco desta disciplina, né? Mas é relevante que vocês já as conheçam, porque no decorrer do curso vocês irão realizá-las e já sabem que ela existe. Afinal, né, nós estamos no curso de Ciências Contábeis e é importante que a gente saiba quais as demonstrações são obrigatórias para uma empresa, né? Mas isso ainda vocês vão executar, vão treinar no decorrer dos módulos,
né? Mas já conhecem, já sabem que existe essa obrigatoriedade dessas demonstrações, né? E por que a gente fala especificamente ou em princípio nas demonstrações obrigatórias pela Lei 6404? Porque é o mais complexo, né? Se a gente conhece o mais complexo, o mais simples, ele é mais fácil de ser executado, tá bom? Então, acho que a título de uma revisão é isso, né? Espero que tenha ajudado e espero que possamos nos ver aí no decorrer dos próximos módulos. Bons estudos e até a próxima!